fazedores de coisas criativas. O vídeo de hoje é uma customização. Customização em uma caixinha de MDF 10x10, que ela tem uma camada especial, que é uma camada vítrea, que é para dar esse efeito de vidro. Essa customização ela tem de tudo, ela tem a camada vítrea, né? Tem pérola, tem strass, fita mimosa, pérolas por dentro, pintadinha, tem adesivos, não sei se está dando pra ver direitinho, ó, tem adesivos, tem todo um cuidado de acabamento, enfim. Essa vai ser a caixinha que eu vou mostrar hoje passo a passo e que com certeza se transformou no meu objeto favorito aqui do canal. Para esse trabalho você vai precisar uma caixa de MDF do tamanho que você achar melhor, né? Eu tenho essa aqui que é 10x10, já tá pintadinha de branco, tá? Depois eu falo os probleminhas que eu tive com a pintura dela. Ela tá até com umas manchinhas pretas aqui, que eu não tive muito cuidado na hora da colagem, mas não vai atrapalhar porque eu quero, tá? Uma caixinha de MDF. Essa cola aqui, que é a cola gel, que é cola multicolagem, tá? Que é para decupagem mesmo. Uma tesoura, um pincel, o guardanapo de decupagem, que eu escolhi esse, que parece uma pintura, achei muito bonito mesmo, e acho que vem bem a calhar com o que eu quero. Uma fita crepe, tá? E isso aqui, que é a resina líquida vítreo, da Corfix. Não faço ideia se o resultado vai ser legal, porque é a primeira vez que eu vou usar. E se ficar pelo menos, mais ou menos como eu tô imaginando, acho que vai ficar bonito. E também, para os detalhes, depois você vai precisar de aviamentos, assim, da forma como você quiser enfeitar. Eu tenho aqui alguma coisinha que depois eu vou colocar na caixa. Vamos para o passo a passo. Primeiro você tem que ter já essa caixinha pintada de branco, tá? Aí isso para dar um destaque legal no guardanapo. E depois, obviamente, escolher bem o guardanapo. Eu escolhi esse, que é todo pintadinho, e também eu cuidei bastante na hora de cortar, porque eu quero aproveitar ele todo. Inclusive, essas bordas que ficaram em volta, que eu vou aproveitar para a parte de baixo da caixinha. Depois dele cortado, eu coloquei ele em cima da tampinha da caixa e demarquei o espaço que ele vai ocupar. Isso para que eu possa cortar, sempre com uma pequena vantagem, tá? Para depois tirar o excesso e não ficar... não precisar cortar dele, né? Então, com uma lixinha de unha, o acabamento fica legal. Depois, feito isso, você vai colocar cola gel, tá? Não coloca muito, porque senão vai ficar com tudo enrugadinho. A cola gel, você coloca ela em toda a superfície da sua caixinha e coloca o papel por cima, sempre dando pequenas batidinhas, que é para colocar com bastante cuidado e evitar o enrugamento ou mesmo o rasgo do papel. Depois é só colocar um plástico por cima e com o papel de dentro para fora você ir alisando o seu guardanapo. Isso faz com que ele fique assim, ó, lindão, sem nenhuma marca. Aí vocês lembram do espaço que a gente deixou pro lado de fora da caixinha? Então agora é só retirar com uma lixinha de unha, tá? O acabamento fica assim. Perfeito. Feito isso, chegou a hora da resina vítrea. A resina ela vem em dois potinhos, o pote A e o pote B, tá? Para poder misturar os dois, eu usei um potinho plástico, tá? E para poder medir certinho, eu usei uma outra tampinha. Então assim, ó, você vai colocar 2 medidas da substância A, que eu não sei direito qual é, mas enfim. 2 medidas da substância A para 1 medida da substância B, que é o potinho pequeno. O que acontece? De acordo com as instruções do fabricante, se você colocar demais a substância A, ele vai demorar para secar e quando secar ele vai ficar sempre pegajoso, tipo uma gelatina, eu acredito, né? E se você colocar demais a substância B, ele vai ficar muito duro, porque a substância B é um endurecedor. Ele vai ficar quebradiço e pode rachar o seu trabalho. Então, o ideal é fazer bem certinho, de acordo com as instruções, tá? Eu utilizei para medida uma terceira tampinha, que é aquela tampinha branca. Então, para que não fique nenhum resíduo, nem de um produto, nem de outro, nas tampinhas e não comprometa o meu material, já que eu quero usar ele mais vezes, né?
Agora é só mexer. Você mexe bem para ficar bem homogêneo. Mexe por cerca de 1 minuto, 2, enfim. Não pode ficar a coisa não bem misturada. Assim, tem que ficar super bem misturado para que dê certo. Aí depois é só deixar descansando por uns 5 minutos, que é até baixar as bolinhas de ar. Enquanto a nossa mistura vai descansando, você vai colocar fita crepe ao redor de toda a sua caixinha, ou seja, ao redor da área que você quer colocar a resina vítrea. Isso vai criar um cercadinho para que quando você colocar o líquido ali, ele não caia para fora da sua caixinha. Agora chegou o momento tão temido, que é de colocar essa substância em cima do seu papel. E olha, ele não enruga, não acontece nada, assim, como ele já está bem seco, na verdade, né? O guardanapo, você vai colocar a resina bem no centro e daí vai espalhando ele de forma a cobrir toda a superfície da tampa da caixinha. Pode colocar até o finalzinho do vidro. Tá? Sempre cuidando para não escorrer. Só que o bom é a consistência desse produto. Ele é uma coisa meio gelatinosa, assim, não é tão líquido quanto a água, é gelatina, assim. Então ele não escorre com tanta facilidade, mas você tem que colocar com cuidado. Depois, com o mesmo pauzinho que você misturou, você tira as bolinhas de ar que pode ficar. Agora chegou a vez da parte de baixo da nossa caixinha. Então eu vou passar cola gel ao redor de toda a caixa e vou utilizar aquela borda do guardanapo que vocês viram logo no comecinho do vídeo, tá? O processo é o mesmo. Mede com cuidado onde é que vai ficar esse papel e depois vai dando pequenas batidinhas para que ele não fique enrugado, tá? Vou aproveitar agora que eu, na verdade, ali com a questão da colocação do guardanapo, para falar da tinta, dos problemas que eu tive de pintura, com a pintura dessa caixinha. Eu coloquei primeiro tinta PVA branca, tá? Não sei por que cargas d'água, eu achei que ia ficar melhor se eu colocasse spray, tinta spray branca acrílica, tá? Por cima. Foi o maior erro da minha vida, porque ele, na verdade, as duas tintas juntas dificultaram a secagem. Então tinha hora que eu pensei que estava seco e não estava, tá? Então, ou você escolhe a tinta PVA branca ou escolhe a tinta acrílica, tá? Que daí isso vai garantir uma secagem homogênea e vai evitar alguns problemas que eu tive na pintura da caixinha. Então, assim, o processo agora aqui é o mesmo. Você coloca o plástico em cima e sempre de dentro para fora vai esticando. Isso faz com que o seu guardanapo não se rasgue. Faz isso em toda a volta. Agora, para reforçar bem a questão da cola e do guardanapo, você passa cola gel em todo o guardanapo. Se quiser, pode deixar só com a cola gel, tá? Mas eu preferi colocar também depois um spray por cima. A cola gel, ela já deixa já um acabamento bacana também. Mas como eu estava utilizando resina vítrea na tampa, eu achei que um brilho maior na parte de baixo ia fazer com que a nossa caixinha ficasse muito mais bonita. E foi o que eu fiz. Depois que eu passei cola gel, esperei secar. E no dia seguinte fui lá e coloquei spray verniz brilhante, tá? Sempre com uma distância de 15 a 20 centímetros da peça, dando pequenas borrifadas, que é para evitar acumular a tinta em algum canto. Porque se acumula fica feio, né? Depois de pintado, sequinho, chegou a hora de pegar a cola instantânea e colocar os detalhes na caixinha, tá? Eu coloquei com essa cola, pode ser também a cola silicone, se você tiver em casa. Coloquei flores de strass. Tá? Os detalhes você vai fazer como você quiser, porque eu não sei qual foi o guardanapo que você escolheu.
mas você vai fazer ele de forma que fique bem delicado, porque a resina vítrea faz com que o seu trabalho fique mais refinado. Então, a delicadeza que vai ser a diferença nesse trabalho. Agora, com uma fita de cetim, eu fiz o acabamento, tá? Na pontinha da fita de cetim, eu coloquei cola instantânea. E depois, na borda, para segurar a fita, tá? E evitar que ela fique escorregando, eu coloquei bem pouquinho de cola branca, tá? Que é só para segurar mesmo, que é para não escorregar com o tempo. A mesma coisa eu fiz na parte de cima e também na parte de cima da caixinha depois que eu pintei, tá? Eu cortei os excessos que ficaram dos lados para que ficasse com o acabamento perfeito, mas se você quiser também você pode fazer o término dessa fita no meio e colar uma pérola, enfim, que daí a gente não vai ver emenda. Mas assim também não dá para ver emenda e pode ver que ficou perfeito e lindona. Agora é o acabamento. A parte de baixo da caixinha também é importante. Então, o que eu fiz? Peguei um EVA, um palitinho de churrasco e marquei o tamanho da caixinha diretamente no EVA. Tá? Como é EVA, você pode marcar com esse palitinho de churrasco ali, porque não vai precisar utilizar caneta ou qualquer outro tipo de material que tenha tinta. Tá ali a marquinha. Agora é só seguir e cortar. Eu colei com cola instantânea a parte de baixo. Assim como também vou colar os pezinhos. Os pezinhos, ele é com uma meia pérola média, assim, né? Aquela meia pérola, não é aquela bem pequenininha, como vocês estão vendo logo ali acima da caixinha. Ela é um pouco maior. Tá, dá pra ver ali pelo tamanho do meu dedo, o tamanho mais ou menos que é essa meia pérola. Dá um charme super especial para sua caixinha, que fica ainda mais glamourizada, que com a resina vítrea combinou super bem, tá? Pode ser com cola silicone também essa parte. Aí, quando secou a minha caixinha, ela ficou com umas rebarbas, assim. Aqui ela não tá 100% seca, mas ela fica como se fosse um plástico, então permite que você corte o que tá sobrando e além de cortar o que tá sobrando, você pode dar uma lixadinha. Isso vai fazer com que essa parte vítrea fique perfeita, exatamente igual ao vidro. É possível fazer isso depois de umas 20 horas de secagem. Aí, para o acabamento, eu utilizei a tinta PVA camurça queimado, tá? Na parte de cima. E dentro eu já tinha pintado ela antes com tinta PVA lilás. E feito uns detalhezinhos com stencil, que depois eu colei umas perolinhas e não deu para gravar, enfim, mas tá ali. No fundo da caixinha, um adesivo transfer que eu tinha em casa e que eu coloquei. Eu acho que dá uma surpresa bem legal. Dicas, dicas, dicas. Acho que é muito válido umas dicas, porque vocês estão vendo aqui embaixo, mas tem outro igual. Eu tive que fazer 2 vezes. Então é válido algumas dicas se você for mexer com resina vítrea, tá? Seguinte, primeiro, com a questão da resina vítrea, eu descobri 2 coisas bastante desagradáveis. A primeira é que o chão do meu quarto não era reto. Embora o móvel fosse, o chão do meu quarto ele tinha um pequeno declive e quando secou a resina, ela ficou esse pedaço aqui mais alto, tá? Como dá pra ver, esse pedaço mais alto que esse. Tá? Então você vai ter que ver, inclusive, não só um móvel reto, vai ter que ver um lugar reto também, né? Que às vezes a gente não sabe, mas nem eu sabia que o meu quarto tinha esse declive. E o segundo, que pernilongos adoram esse tipo de material. Quando eu acordei de manhã, tinha esse bichinho morto no meio do meu trabalho. Até o pessoal começou a me zoar lá no Instagram, dizendo que o nome disso aqui era natureza morta, tá? Seguinte, para evitar que caia qualquer coisa que possa grudar na sua resina, coloque num lugar reto, tá?
e coloque uma caixa por cima, porque isso vai evitar de que caia poeira, caia bichinhos como caiu aqui e possa estragar o seu trabalho, já que essa resina aqui não é uma coisa muito barata. Outra coisa também é o seguinte, eu quis colocar umas aplicações, quando ele estava um pouquinho molhado, eu quis colocar umas aplicações e eu sabia que ia grudar automaticamente. Então o que eu fiz? Eu joguei aqui, mas tinha jogado bem certinho assim, umas pérolas para ficar em cima aqui do miolinho, outros para ficar em cima das flores. Como o quarto tinha aquele declive, e também a resina não estava muito seca, ele foi escorregando, então ficou fora do lugar. Esse segundo que eu já fiz diferente, eu já coloquei, antes de colocar a resina, as aplicações que eu queria, tá? Que eu coloquei aqui meia pérola, coloquei aqui aqueles pestilo, né? Aquelas coisinhas que tu tem de botar em flor artificial, coloquei aqui florzinhas de strass, antes de passar a resina. Tá? Colei com cola instantânea e depois botei a resina para evitar que ficasse dançando e acontecesse isso aqui de sair do lugar. Tá? Mas igual, claro, ia ficar um trabalho muito bonito porque ninguém sabe do jeito que você gostaria de fazer, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, é só clicar no gostei aqui embaixo no joinha, assinar o canal se você não for assinante e até o próximo vídeo.